A terra aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara, enquanto a minha vaquinha tiver o curioso. A gente vê esse terreno aqui, observa essas plantas verdinhas, algumas já botando flores. E para quem não sabe, essas plantas que a gente vê, que a gente chama de relva, gramíneas, não existiu aqui no mês de janeiro de 2026. Aí alguém disse, que exagero é esse? Por quê? Porque não tinha água no solo. Em 2025, choveu 550 milímetros aqui durante 5 ou 6 meses. Quer dizer, começou em janeiro e chegou até maio, junho. Cada chuva distanciada uma da outra tem até 20 dias. Baixas precipitações de até 40 milímetros. E quando chegou em agosto de 2025, não tinha nenhum pasto aqui, nenhuma dessas plantas existiam aqui, tinham morrido, porque além de ser plantas de pequeno ciclo de vida, são plantas de pequeno porte, sua raiz não chega a 10 centímetros de comprimento, e aqui não existia água nem a 70 metros de profundidade. Não existia entre os meses de setembro e dezembro de 2025. Quer dizer, qual é a planta que vai alcançar essa água nessa distância? Porque a perda de água aqui por evaporação chega a 3,5 milímetros por dia. Ou seja, todo dia se perde 3,5 litros de água por metro quadrado. Aí não tem planta que resista. Porque, como a gente disse, essas plantas de pequeno porte têm raízes muito curtas e não alcançam a umidade do chão. Então, como não tem chuvas na maior parte do ano, o solo está seco e as plantas morrem, porque a planta precisa de água todos os dias. Mas enquanto isso, nós estamos vendo aí à frente essa planta de um verde exuberante. Uma é chamada de feijão bravo e a outra planta se chama de umbuzeiro. A gente vê o porte dessa árvore, na realidade são duas. O feijoeiro, no caso o feijão bravo, é a leguminosa. E a característica da leguminosa é tirar o nitrogênio do ar. Ou seja, na planta feijoeiro, leguminosa, existem umas bactérias, que é um micro-organismo chamado de bactérias nitrificadoras, que se alimentam do nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. Então na terra não existe o nitrogênio, porque é um gás volátil, mas tem na atmosfera. E essas bactérias têm recursos biológicos que tiram o nitrogênio do ar
para se alimentar as bactérias nas raízes do feijão ou do feijoeiro. Então o gás nitrogênio vai passar pelas folhas, pelos galhos, os ramos, pelo caule da planta e vai chegar até a raiz. É a natureza que cria esses mecanismos para que a planta possa se adaptar às situações climáticas, que, como a gente sabe, muda naturalmente. E hoje, em pleno século XXI, essa mudança tem tudo a ver com a atividade destrutiva do homem, que o homem chama de desenvolvimento, na realidade é envolvimento insustentável. Então nós estamos vendo essa planta de grande porte que não nasceria na caatinga. E por que não nasceria na caatinga? Porque na caatinga não tem solo, que é o quarto elemento da natureza. E essa planta precisa de solo rico. Essas duas plantas que nós estamos vendo aqui, o feijoeiro e o umbuzeiro. E por que o umbuzeiro está verde, enfolhado? Na realidade, até janeiro de 2026 desse ano estava totalmente pelado, sem nenhuma folha. Enquanto o feijoeiro permanecia com alguma folha, porque como a gente tira o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas, o umbuzeiro, que tem a característica de armazenar muita água em suas raízes, já não tinha água no corpo para se manter enfolhado e liberava as folhas para diminuir a dependência de água. Então nós estamos vendo aqui uma situação que aconteceu esse ano já. Então até o dia 5 de janeiro de 2026 aqui não tinha nenhuma planta com folhas. E os cactos que a gente vê ali estavam tudo secando. Porque a planta precisa de água todos os dias. Todos os dias. Então vimos que algumas têm recursos para coletar essa água do ar. Outras têm recursos para armazenar muita água no seu caule e nas suas raízes, como o caso do umbuzeiro. Mas enquanto isso, as plantas de pequeno porte, que a gente está vendo aqui, estavam todas mortas. Nenhuma planta verde aqui, nenhuma folha verde. E aí não tem o que o gado comer. E quando a gente diz que não tinha o que o gado comer, todos os anos morre gado de fome e sede aqui. Todos os anos. Mas vejam que choveu 550 milímetros aqui nessa área. Só que quando foi no mês de setembro, já não tinha o que o gado comer aqui, não tinha plantas. O gado não é herbívoro. Enquanto isso, as plantas, as árvores e arbustos estavam desfolhadas, peladas, como se diz por aqui, com a cor cinzenta no corpo, nos ramos, porque não processa a fotossíntese se não tem folha. Então as folhas, nos estômatos das folhas, que são os poros, a planta cria os elementos da fotossíntese por intermédio da luz solar, que é a clorofila, o sangue verde das plantas. E aí a gente vê a transformação que o homem fez aqui. Então essas terras tudo desmatadas, a gente só vê alguma outra árvore dispersa, como é o caso do umbuzeiro. Primeiro porque o umbu é uma fruta saborosíssima. E o feijão bravo porque está sempre enfolhado, porque é uma leguminosa. Enquanto isso, as demais plantas, todas desfolhadas, secas, porque precisa de água todos os dias e passa até 150 dias aqui sem ter água no solo para a planta captar e armazenar no seu corpo e viver. E a gente vê o umbu, alguns dispersos
porque botou flores, mas como estava sem água no corpo, a produção é insignificante. E o homem deixou essas duas árvores aqui no meio do nada, porque elas permanecem folhadas a maior parte do ano, fazendo sombra para o gado, que por não ter o que comer vai se abrigar do sol intenso debaixo dessas plantas, porque não adianta ficar buscando comida se ela não existe no chão. Então é isso que o homem, por quê? Que o homem deixou essa planta aqui? Na realidade isso aí tudinho, todos os demais plantas aqui que existiram pelo menos 10.000 plantas a nível de árvore e arbusto por hectare. E agora a gente vê esse mundão todinho. Aqui e acolá o homem deixou um buzeiro, que a gente vê que é uma vegetação tão densa, que mesmo se tivesse desfolhado, estava sombreado aqui embaixo. E deixa também um juazeiro que permanece a maior parte do ano enfolhado. Mas enquanto isso a gente viu que o gado morre de fome porque não tem plantas que ele come. A gente que faz parte desse meio sabe que aqui, dessas plantas que estão aí, nenhuma faz parte do menu do gado. Não faz parte do processo alimentar, porque o gado come gramíneas. E à medida que as gramíneas vão nascendo, e aqui elas já estão até secando, o gado vai comendo, e ela não se reproduz, e aí não tem essa planta para o gado comer, porque faz parte do seu menu, e ele comeu antes que ela se reproduzisse. Mas o pior dessa história toda é que nós estamos aqui há 300 anos nesse processo, aqui na área do Nordeste do Brasil, e o homem ainda não se ligou. Então se ele sabe que tem essas plantas nativas, rasteiras que a gente chama, que só nasce aqui quando tem o solo úmido e vive enquanto o solo estiver úmido, ele já podia pensar numa forma de ter essa água armazenada, captar e armazenar a água da chuva, para poder repor essa água no solo quando a chuva faltasse. E como a gente disse, esse ano mesmo, em 2026, nós tivemos um intervalo sem chuva entre o dia 3 e dia 20 de fevereiro. Hoje nós já estamos a 16 do mês de março, 16 do mês de março, e choveu aqui no dia 3 de março. Então nós já estamos há 13 dias sem chuva, o que significa dizer que o solo está perdendo 3,5 litros de água por metro quadrado ao dia. Significa dizer que em 10 dias o solo perdeu 35 milímetros de água. Era a hora, se o homem ainda soubesse e tivesse consciência, e o homem não tem ciência nem consciência para isso, de captar e armazenar a água das chuvas nas primeiras chuvas do ano, criando um armazenamento de água junto à área da lavoura ou à área do pasto do gado, para repor essa água no chão quando chovesse, ou melhor, quando não chovesse, já que a planta precisa de água todos os dias, e pode acontecer aqui de passar 30 dias de intervalo entre duas chuvas, aí não tem solo que mantenha a água. E uma das formas da água fugir, por vários fatores, fugir do solo, é o que a gente chama aqui de limpar a terra, o roçado. Arrancar todas as plantas que existirem, e aqui o homem fez com uma campinadeira, para limpar o feijoeiro que ele plantou aqui no dia 3 ou no dia 8 de fevereiro. Nós já estamos a 16 de março. Vejam o tamanho do feijoeiro, não sai da cova. Primeiro porque não tem água
nesse solo todos os dias, apesar de ser um solo arenoso, que absorveu integralmente os 110 milímetros de chuva que caíram aqui em 2026 até agora. E mesmo assim o feijoeiro, com suas recém-nascidos, com sua raiz de 5 a 10 centímetros, não tem a água ao alcance das raízes para se manter crescendo todo dia. E aí não cresce, não se desenvolve. E mesmo que venha a chuva agora para manter esse solo úmido, a gente sabe que do plantio até a colheita, o feijão verde tem 65 dias. Até a colheita do feijão verde, mas para colher o feijão seco são 90 dias. Então do plantio à colheita, 90 dias, com solo úmido aqui é praticamente impossível, com as chuvas. E o homem tem que ter um processo de disponibilizar dessa água junto ao roçado para suprir a necessidade. E nós então fazemos aqui esse reforço. Forma agrárida a ré, onde o homem não tem ciência nem consciência para saber que não chove todos os dias e a planta precisa de água todos os dias. Então na agricultura tem que ser esse processo para poder resolver o problema. E aí a gente vê o homem, o agricultor, que está fazendo esse roçado aqui, como se diz, esse cultivo de feijão. E o feijão é, como a gente diz, uma leguminosa, que tira o principal nutriente das plantas e com qualquer umidade nesse solo ele consegue se desenvolver. Enquanto que o milho não é possível, já que há 300 anos que isso aqui vem sendo plantado, onde a lavoura vai tirando os nutrientes do solo para se manter viva e não há reposição nenhuma. Então pode-se dizer que, embora o terreno seja ligeiramente plano, arenoso, que absorve toda a água da chuva, certamente não tem os nutrientes minerais para produzir milho, que é um cereal. Enquanto que para o feijão a necessidade nutricional é muito menor, porque, como a gente disse, é uma leguminosa. São coisas que o homem não pode plantar sem saber. Sem saber que se o solo passar 10 dias sem chuvas, vai perder 35 milímetros de água, da água que se precipitou no solo. Então aí são valores que o homem tem que continuar para continuar vivo aqui nessa parte da Terra, do planeta Terra, no chamado Brasil, o semiárido nordestino. E a gente sabe que para os brasileiros o Nordeste, que é uma região com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o brasileiro chama de seca, área seca. Inclusive o próprio nordestino, na realidade chove, só que a água tem o seu fluxo natural que vai procurar buscar espaços que a gente chama de recipiente. O recipiente da água, e aqui toda a água que a gente tem vem das chuvas, não tem outro processo. Então tem o recipiente da atmosfera, com as nuvens e o ar atmosférico, tem o recipiente no chão, no solo, que a gente diz, que é o corpo das plantas, o corpo dos animais, e também a água que se infiltra aqui e é drenada nesse terreno para formar os lençóis de água subterrânea. E aqui a gente viu então que o faltou aqui não é uma questão de chuva. Choveu 110 milímetros até agora, que significa dizer a partir do dia 3 de fevereiro até agora. Então 110 litros de água por metro quadrado que esse terreno recebeu já até agora em 2026. É água suficiente para produzir tudo, só que ela já não está aqui, ela fugiu. A gente chama fugiu para poder dar, vamos dizer assim, a explicação para todas as pessoas que têm acesso a esse documento, a esse vídeo. Mas na realidade, como a gente sabe, a água é um fluido de baixa viscosidade e grande massa específica, ela vai sempre procurar se locomover. Porque água parada, armazenada parada, é água doente, é água podre. A água tem que estar sempre em movimento e foi o que aconteceu na natureza até hoje. Tudo aqui é ciclo.
o ciclo da luz solar, o ciclo dos gases atmosféricos, o ciclo do solo, tudo é cíclico. Não há como manter isso parado. A vida é movimento, é ação. Então falta tudo isso nas pessoas, não só no homem do campo, rude do campo, mas até num cidadão desse que alisa um banco de faculdade de uma universidade. A informação para ele parece estranha, mas na realidade as plantas e os animais necessitam de água, de luz solar, de ventilação, de solo todos os dias. E solo sem água é solo morto.